sobre, vamos lá, petismo, Lula. Uau. Seguinte, lá em 2012, 2014, eu lembro que começou, né, ter uma forte antipatia, um grande antipetismo. Eu também, olha, eu via aquelas manifestações, eu vibrava, eu queria estar lá, eu não podia, eu era muito menor, assim, eu não podia mesmo, né? Enfim, era um sentimento de revolta enorme, super justificável, tanto em mim quanto nas pessoas, quanto em todo mundo. Eu entendo, é compreensível a população estar insatisfeita. Afinal, a vida não estava fácil, a vida nunca melhora de verdade. A gente ganha, mas nunca ganha de verdade. E muitas vezes só perde, né? Perde muita coisa. Então, aí nessa época eu também acreditava muito em meritocracia, também via as manifestações, via bandeira de partido levantando e fiquei revoltada. Tinha a galera falando, sai daqui, aqui é uma manifestação sem partido aqui, não sei o quê. E eu falava, tá certo, esses bandos de sanguessuga só quer aproveitar a manifestação para falar que tá fazendo alguma coisa. E hoje a minha visão é um pouquinho diferente. Hoje eu vejo que tem, sim, alguns partidos que coincidem os interesses e por isso que faz parte defender esse tipo de coisa. O que adianta um partido defender esse tipo de coisa todos os dias e quando tem uma manifestação, não fazer parte da manifestação? Não ir lá e criar essa manifestação, por exemplo. Então faz super sentido esses partidos que coincidem com esses interesses estarem presentes. Hoje eu enxergo isso. Até porque se você quer questionar mesmo a veracidade desses partidos, você tem várias ferramentas na própria internet de transparência política, em que você consegue verificar o histórico de vários anos, de vários projetos, projeto a projeto, de senador, de deputado a deputado, no conjunto de partidos. Você pode comparar para você ver todo esse histórico, seja individual, seja em grupo, desses partidos, para ver se eles realmente cumprem com o que eles estão falando, se eles estão fazendo a parte deles, se eles estão colocando projetos, se eles estão votando a favor, se eles estão votando contra, se eles estão participando das votações, se eles estão faltando. Então, você consegue julgar a partir de números reais, de dados reais que você pode olhar através dessas ferramentas de transparência que tem disponível na internet. Mas então, qual que é a minha visão sobre o antipetismo e o PT em geral? Eu tinha uma teoria na minha cabeça que eu fui pesquisar. E pesquisando, realmente ela se concretizou. Eu tinha essa teoria com base na experiência, no conhecimento que eu acumulei dos últimos anos, acompanhando política todos os dias, acompanhei a CPI completa da pandemia, por exemplo. Então, é realmente uma dedicação um pouco fora do padrão, até por conta do meu tipo de trabalho que permite que eu acompanhe muito enquanto eu estou trabalhando. Não, eu sei que não são todos os trabalhos que permitem isso. E hoje em dia, eu falando, eu vejo que dá para falar um pouquinho mais e tentar compartilhar isso um pouco mais. Qual que era a minha teoria? A minha teoria é de que o PT é Partido dos Trabalhadores. Ele surgiu a partir da intenção de defender os direitos dos trabalhadores, os interesses do povo, dos trabalhadores de verdade. Porque antigamente só tinha no governo pessoas com acesso à escolaridade de nível superior, advogado e tudo mais. E tipo, quem que vai estar lá defendendo realmente o trabalhador de nível básico de salário, né, no caso? Então, por que o PT faria tanto projeto que não nos favorece? Pensei, bom,
as pessoas sempre votam, por exemplo, no presidente, mas esquece do restante. Às vezes nem sabe quem que é o vereador, o prefeito, o governador, o deputado. Não sabe a função de um deputado, de um vereador, do governador, a diferença, quem cria lei, quem não cria lei. E o que acontece? Acontece que, por um padrão mesmo, a maioria nas câmaras são tudo político de direita. De um tipo só, né? Geralmente homem, velho, de uma certa classe social e com os mesmos tipos de interesse. E uma pequena parte de variedade, né? É uma pequena parte de esquerda, uma pequena parte de pessoas negras, de mulheres, indígenas. É bem pequenininho, é muito pouco. E é muito difícil, por exemplo, o presidente conseguir governar com uma maioria, o presidente Lula de esquerda conseguir governar com uma maioria de direita. Mas beleza, essa era a minha teoria até então e do que eu costumava ver, por exemplo, na parte de deputados que acompanham algumas votações, etc. Eu falava, é impossível coisas boas saírem desse jeito. Se a gente vota no Lula, mas tem a Damares de senadora, se não me engano, né? Se tem o filho do Bolsonaro de deputado, se tem, né? Entende? Mas então, tinha uma chance disso ser só uma passação de pano pro PT. O que eu fiz? Eu fui pesquisar. E aí eu fiz uma descoberta que eu falei, caramba. Tipo, eu sabia que tinha coisas boas, eu sabia que tinha coisas ruins. E eu tenho uma tia especial que, com todo respeito, de verdade, eu fui pesquisar sobre a pauta que ela sempre coloca nas conversas, que é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade e nunca fui atrás. Que ela sempre falou que, na época do PT, ela fez bastante campanha, falou em favor deles, votou pra eles, né, militou e tudo, e foi traída, assim, praticamente no primeiro ano, se não me engano, de governo. E aí eu fui procurar o que foi isso que aconteceu, porque ela falava sempre. Mas o que foi isso? Eu fui pesquisar. E será que foi o PT mesmo que propôs? Será que ele incentivou? Será que ele tentou barrar e não conseguiu barrar? Como é que foi? Eu fui tentar pesquisar esse histórico. E me decepcionei no sentido de realmente o PT estava lá encabeçando. Descobri que foi a reforma previdenciária de 2003, que afetou principalmente os servidores públicos. Colocou lá teto de salário, um monte de coisa passou nessa previdência que prejudicou bastante os servidores públicos, principalmente essa categoria. E ela se sentiu super traída, porque ela é servidora pública. Faz super sentido. Só que... E realmente o PT estava encabeçando isso, né? Não só ele, como o pessoal de centro e direita, estava lá votando a favor com o PT encabeçando. Certo? Aí, o que eu descobri nessa pesquisa? Alguns pontos que eu queria que a pessoa que tiver, você que está escutando isso, lembra disso que a gente está falando e considere esses pontos também. Primeira coisa, o primeiro governo do PT, do Lula, foi um governo super preocupado em superávit primário com um arcabouço fiscal. E a reforma da Previdência era algo necessário para que acertasse as dívidas públicas, né? Tanto que eles terminaram em superávit, tá? Basicamente. Teve esse superávit por conta desse tipo de política. Então, tipo assim, a Previdência não estava boa, precisava fazer uma reforma, beleza, fizeram. Não só isso, mas também tinha uma necessidade de governabilidade, sendo que a esquerda não era nem perto da maioria. Então era necessário conversar com centro e direita, que é a pior coisa que acontece. A pior coisa que acontece é quando alguém de esquerda está no poder e precisa negociar com centro e direita para poder governar. Então, o que significa? Essa foi uma das pautas cedidas em favor da direita, para que ele pudesse governar em favor da esquerda mais tarde, com projetos prioritários para o governo. Os objetivos do governo eram X, e isso foi uma das pautas que eles julgaram ser menos desfavoráveis
menos prejudiciais para a população no geral em relação aos outros projetos que eles estavam querendo passar. Acredito que o cálculo tenha sido esse. Até porque a maioria realmente era de direita e tinha muito esse julgamento, essa preocupação da direita, falando assim, será que eles vão conseguir manter a economia? Será que eles vão conseguir não endividar, tirar essa dívida e não sei o que, manter a economia em equilíbrio? Então tinha muito essa cobrança em cima. E se eles demonstrassem desequilibrado, os partidos não iriam deixar que ele governasse de verdade. Ok, mas aí o que eu descobri? Passaram-se seis coisas com mais viés de direita durante os governos Lula, né? Inclusive, durante os governos PT, se não me engano, incluí o da Dilma também na minha pesquisa. Teve 6 políticas voltadas para a direita. E, em troca, a gente teve 21 políticas importantíssimas voltadas para os interesses de esquerda, tá? Olha, deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Eu tenho, ó. As políticas de direita que tinha passado, tá? Primeiras de direita. Aconteceu aí uma política fiscal responsável, né? O superávit primário, então realmente teve um cuidado maior com questão de balanceamento da economia, uma prioridade em manter a economia acima das questões de projetos, política, né? Essas coisas. Autonomia do Banco Central foi a segunda. A terceira foi a tal da reforma da Previdência, né? Uma das que prejudicou uma parcela da população. Concessões e privatizações, um negócio bem pesado aí, mas que interessa muito aos interesses da direita. Interessa bastante. Você vê que, por exemplo, a reforma da Previdência, as concessões e privatizações são coisas que a gente reclama. Por exemplo, minha tia reclama da reforma da Previdência, né? Porém, são pautas de interesse total da direita. Então, políticos de direita votam a favor disso. E no caso do PT, de esquerda, votou a favor por conta de uma necessidade de conversão, uma necessidade de ceder de um lado para ganhar de outro. Então tá, vamos lá. Concessões e privatizações foram coisas, né, que infelizmente uma desgraça, acabou. Teve que ceder por um lado. Porcaria. Incentivo ao agronegócio, também meio complicado. Política de desoneração, incentivos ao setor privado. Ok. Tá, essas foram as 6 coisas. E o que teve em troca essas 21 coisas? Teve muita coisa boa mesmo, tá? Então, por exemplo, teve a fortificação do SUS. Deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver se eu acho, peraí. Ok, eu perdi as anotações que eu tinha em relação às coisas boas lá da parte de, né, políticas de esquerda que foram aprovadas durante esses governos de PT. Mas aí, como eu perdi, eu pedi pro chat GPT resumir aqui pra mim, né? Uma inteligência artificial, falei assim, resuma pra aqui, ó. Quais foram as políticas consideradas de esquerda durante o governo do PT? Vamos lá. Programa de transferência de renda, Bolsa Família, tá? 2003, se não me engano, foi o primeiro ano do Lula. Bolsa Família, aumento real do salário mínimo, expansão do acesso à educação do ensino superior, o quê? ProUni é aquele que dá bolsa em faculdade, né, de uma forma financiada depois. FIES, mesma coisa também. Esse Reúne aqui eu não conheço. Esse Reúne eu não conheço, mas está citado aqui. Alguém deve conhecer também. De 2007, que também aumentou vaga para o ensino superior público. Políticas de inclusão social, direito de minorias, direito dos direitos LGBT, fortalecimento do SUS, tá? Programa Mais Médicos lá, nossa senhora, que levou médicos principalmente para interior do Brasil, né? Aprimoramento do SUS,
Direito trabalhista, PEC das domésticas, redução do desemprego. O PAC dos Correios, pelo jeito, foi do Lula também. Ampliação de crédito popular, deixa eu ver o que mais, BRICS, Mercosul, ambientes altos, desmatamento da Amazônia, energias renováveis. Não, tá tudo aqui. Tá? Até onde vi, eram 21 políticas importantes que teve de destaque, em troca daquelas 6 políticas que eu falei, algumas nem tão prejudiciais, outras bem prejudiciais. Então foi isso que acabou acontecendo, era uma teoria que eu tinha e pesquisando realmente aconteceu, realmente foi isso. É uma pena que tenha que ter acontecido essa reforma, mas em troca a gente recebeu bastante coisa boa. Mas infelizmente, enquanto a gente não aprender realmente a votar no time geral, a gente vai acabar sempre vendo esse tipo de desfavorecimento aí pra gente, da população. Se a gente vota, por exemplo, num time de direita, não faz sentido você votar em senador, vereador, etc. de esquerda. Você vai estar enfraquecendo o seu time. Então, se você votou no presidente Lula, todo o resto do time você tem que favorecer também pessoas de esquerda, porque senão não vai casar as ideias e a gente vai acabar tendo esse tipo de conflito. Numa política quebrada, existe esse conflito. Você ganha de um lado e perde de outro, infelizmente. Mas uma coisa que eu queria falar pra essa minha tia, que eu descobri coincidentemente fazendo essa pesquisa. Ai, meu Deus do céu, uma loucura, por favor, escuta. Meu, é o seguinte, não só essa minha tia, mas todo mundo. É uma coincidência muito louca, mas da hora. Então é o seguinte, aconteceu isso da reforma previdenciária de 2003, que foi uma coisa que realmente prejudica uma parcela dos trabalhadores, né? Não é legal. Sendo que o partido é o partido dos trabalhadores. Faz sentido isso? Foi por isso que eles se formaram? Não foi por isso que o partido se formou. Não foi para esse tipo de coisa. Então o que acontece? Com essa ruptura, com esse choque, com essa traição momentânea, o que aconteceu? Uma parte boa desse partido saiu e falou assim, não, eu não concordo com isso. E criou um partido. E olha que é muito difícil criar um partido no Brasil. Tem muita burocracia, tem um monte de grupo que é grupo que defende certas coisas e não consegue criar um partido por conta desse monte de burocracia e requisitos que precisa preencher. E esse grupo que saiu do PT conseguiu. E eles são, adivinha? Eles são o PSOL. Simplesmente o PSOL. Bom, só se a pesquisa tá mentindo pra mim. Mas é o PSOL. E o PSOL é o partido do Boulos hoje. E eu acredito, né? Eu não perguntei pra minha tia, mas eu acredito que é uma tendência dela, sendo anti-esquerda, seria não votar no Boulos e votar no Nunes. Mas o PSOL é literalmente o partido que surgiu a partir de uma ruptura das ideias do PT da época que teve uma contradição de uma ideia que ela não gostou também, que ela não concordou. Ela não concordou, o PSOL não concordou, né? A galera não concordou dessa parte do PT, saiu do PT, formou o PSOL porque não concordou. Hoje, a cabeça aí do PSOL tá sendo o Boulos aí na Prefeitura de São Paulo. E não faz sentido votar no opositor. Tanto por ele ser de direita, quanto por ele coincidir com as mesmas... defender a mesma ideia, entendeu? Coincidentemente foi o pessoal que surgiu a partir dessa ruptura de ideia com o PT. Meu, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, será que se eu contar isso, será alguma consideração? Porque é um choque, pra mim é um choque. Saber que ele surgiu a partir, o pessoal surgiu a partir de uma ruptura de ideia, que é justamente a ideia que rompeu a minha tia com a esquerda. Enfim, foi uma descoberta muito louca que eu fiz, desculpa aí esse adendo. Deixa eu ver, tinha mais uma última pra falar. Não, era só isso. Vou fazer um adendo aqui final, só pra... Já tô aqui mesmo. Sobre Boulos, Boulos e Nunes, Prefeitura de São Paulo. Uma coisa só.
Só uma coisinha. Eu tenho muita coisa para falar sobre essa campanha, mas eu vou falar só umazinha. Já que eu falei de uma tia, eu vou falar em relação à ideia da outra lá sobre... não. Bom, eu tenho muita coisa para falar, principalmente se for falar e se for entrar na questão de prefeitura, Boulos e Nunes. É muito louco. Tá, vou falar só mais uma coisa. É muito louco, muito louco. Uma coisa que me deixa muito incrédula, muito injuriada. Muito injuriada. Que é o seguinte... O que é preciso que alguém faça, que uma pessoa faça, um político, né, uma pessoa que se candidate a um cargo político, o que é preciso para que ela seja eleita, mesmo que ela seja de esquerda, por exemplo, que não é algo negativo, sendo que Boulos, ele tem se demonstrado mega competente no que ele faz, mega capacitado para o que ele se propõe e pelo que ele sempre fez, fala bem, ele é um bom comunicador, tem ótimas propostas, tem uma ótima campanha, tem um histórico incrível e... esqueci o quinto item, né? Em contrapartida com um candidato que não aparece nem em... que ele não aparece em debate, ele foge de debate, ele tem muito a perder indo a debate, essa que é a questão. O opositor Nunes, ele tem a perder. Se ele for pro debate, ele corre muito risco de perder os votos dele por conta dos questionamentos que seriam feitos a ele. Quanto mais exposto, mais ele perde voto. Por isso que ele foge dos debates, né? Então, é um cara que foge de debate, o opositor, ele foge, ele tem o que perder, ele tem o que esconder, ele tem fortíssimos indícios de corrupção, fortíssimos evidências de corrupção, já está escancarado, tanto na sua vereança quanto de prefeito, escancarado. Ele demonstrou fazer algumas políticas, algumas obras só agora no final da prefeitura dele, isso teve 4 anos para trabalhar, não fez, teve péssimos índices de governo dele, de resultados do governo dele, péssimos, não fez o que devia fazer, e assim, pior ainda é quando você vai questioná-lo, ele só tem um argumento. Se ele ainda falasse bem e explicasse, eu sou uma pessoa fácil do pessoal chegar e falar assim, tipo, o pessoal de direito, eu escuto um discurso de direito e falo, meu Deus, será que é isso mesmo, verdade? Ô, louco, será que eu estou enganada? E aí eu pesquiso mais um pouquinho e vejo que nem, né, não é. Mas assim, na questão do Nunes, ele nem pra responder direito responde, porque senão eu tinha uma dúvida, né, teria o benefício da dúvida. Ele responde uma coisa, não sei por que você está questionando, São Paulo está ótima, inclusive temos obras. Todas as respostas dele para qualquer tipo de questionamento é isso que ele fala. Tudo, tudo, tudo. Como se São Paulo estivesse perfeita. Não sei por que você está questionando, mesmo a pessoa sendo especialista. Ele questiona especialista, o povo ou qualquer pessoa, ele questiona, fala que a pessoa tá mentindo praticamente, né, que ela não está falando verdade, que São Paulo está sim boa e que tem obra inclusive sendo feita, que é uma, né, que tudo tem obra porque ele decidiu fazer 300 mil obras emergenciais inclusive sem licitação, né, a gente tem esse histórico aí enorme do governo dele de pegar muita obra sem licitação, chamando de emergencial, sem um fim realmente comprovado, e ele não sabe explicar para jornalista, para qualquer um que pergunte, e é por isso que tem obra, né, para ele poder justificar aí, né, mas é sempre isso, tudo tá em obra, nada tá concluído direito, tudo tá em obra porque decidiu fazer de última hora, para poder mostrar serviço para reeleição. Então você tem essa discrepância de candidatura e mesmo assim ele continua com a maioria de interesse.
Você fala assim, o que alguém precisa fazer para mostrar serviço? Para mostrar que tá lá para trabalhar e fazer um bom governo. As pessoas reclamam tanto que o governo não faz o suficiente, que não faz o que tem que ser. E a pessoa vai lá. A campanha eleitoral é para isso, é para mostrar o que ela tem a oferecer. Você está sendo o RH de contratação de um funcionário, nesse caso um funcionário público. Você está lá decidindo qual vai ser o funcionário público mais adequado para ocupar aquela vaga. Você olha essa discrepância de candidatura e fala o que não faz nada, o que mente, o que é corrupto. O que o brasileiro precisa? O que é preciso para fazer para ganhar voto nesse país? É mentir, usar fake news e ser de direita, basicamente. Por conta aí do histórico de rejeição alta de esquerda. É isso. Ah, e usar bem as redes sociais, inclusive mentir. Acho que é isso. Eu me exaltei um pouquinho, acho que não sei se exagerei, pode colocar suas opiniões. Tudo que puder eu vou estar respondendo. Se eu não tiver com saco, aí eu já não sei se eu vou. Mas se for alguém que eu considero muito, aí eu vou estar respondendo sim com todo o amor do mundo, tá bom? Se for só hater aí da internet, aí eu não sei se eu vou ter saco, bom? Mas eu sempre costumo gostar de escutar todos os lados e poder conversar. E fico muito decepcionada quando eu posto alguma coisa, alguém vai lá, ri, fala besteira, eu explico com toda a calma do mundo, eu, tipo, argumento de boa. A pessoa não responde. Aí ela vai lá e debocha de outra coisa que você falou em outro momento, sendo que a pessoa não tá disposta a conversar. E é triste porque conheço amigos, né, que fazem isso. Enfim, valeu aí. Espero que a minha contribuição sirva para alguma coisa nesse país.